Há décadas atrás, portais começaram a aparecer pelo mundo todo. Os seres humanos acabaram despertando habilidades que permitem eles lutarem contra os monstros desses portais. Sung Jin-woo, nosso protagonista, com sua mãe doente e precisando sustentar a sua irmã, tentava ganhar dinheiro, mas tinha um problemão. Além de ser rank E, o rank mais baixo, ele era o caçador mais fraco do mundo. Em solo leveling, se você desperta, o seu ranking de poder não pode mudar, exceto se acontecer um fenômeno raríssimo chamado segundo despertar. Mas durante uma raid especial que quase levou ele de arrasta, ele conseguiu a habilidade única de subir de nível. Na primeira temporada, enquanto Sung Jin-woo subia de nível e aumentava o seu poder, ele descobriu a receita do Elixir da Vida, que dizem que pode curar qualquer doença. E é lógico que ele quer usar para curar a sua mãe. Ele também conseguiu uma classe que permite ele controlar soldados das sombras, o Monarca das Sombras. Habilidade insana que você já vai ver do que ele é capaz. Agora sim, bora pra essa luta histórica. Sung já começou perdendo a hora para a reunião da escola da irmã. Quando ele chega e ela bate o olho nele, nem mesmo ela acredita que ele é seu irmão. Ele foi disso aqui pra isso. As meninas já ficam como só de ver o Sung. A vida desse cara mudou da água pro vinho, mano. Na reunião, a diretora faz uma pergunta inusitada pra ele. Se sua irmã despertasse, você deixaria ela virar uma caçadora? Sung já fala na lata que não. Então ela faz um pedido pra ele. De repente vemos ele esperando alguém. Essa menina é uma amiga da irmã dele que despertou. A ideia seria fazer ela desistir de ser caçadora, mas eu acho que não vai rolar. Sung tentou fazer ela desistir, afinal ela é rank E, mas não deu certo. Então ele vai tentar outra coisa. Enquanto isso, o caçador Hwang Dong-soo chega no aeroporto. Confia em mim, esse cara é BO. Ele é um caçador de rank S, o maior rank de solo leveling. Na primeira temporada, o irmão dele foi trair e acabou sendo morto pelo Sung. Ninguém conseguiu confirmar isso, mas ele não tá nem aí. Ele quer caçar o Sung Jin-woo. Sung decidiu levar a Han numa dungeon de treinamento para mostrar o quão brutal pode ser e fazer ela desistir. Esse é um portal de rank C. Então vemos o Kim Shu. Esse mala aí é um rank A tanque e vai liderar essa raid. Ele faz pouco caso do Sung e da Han por serem rank E, achando que vai ter que carregar eles. Vai nessa, meu parceiro. Hora de entrar na raid. Assim que entram, Sung já sente algo estranho. O portal da raid ficou vermelho. É uma dungeon isolada do mundo externo. Até que o chefe seja derrotado ou ocorra um dungeon break, não tem como sair. Como se não bastasse isso, os monstros são muito mais fortes que o normal. Sung consegue tirar metade do seu corpo para fora e pede à equipe de ataque principal urgente. Eles aparecem em um local nevando. E agora uma cena épica, meu parceiro. Enquanto o Sung estava explicando a Han Song como essa dungeon funcionava, algo estava vindo na direção dela. De repente, vemos um caçador morto com uma flecha de gelo no seu rosto. Quando a Han abre os olhos, ela tá nos braços do Sung Jin-woo, que segurou a flecha que ninguém tinha visto. Essa mina é ligeira, ela percebeu que o Sung é diferente. Foi um ataque dos elfos de gelo. Eles provocam o Sung e ele fica furioso. Você vai ver o que ele vai fazer com eles. E agora, meu amigo, o rank A folgado mete o maior louco possível. Ele divide o grupo e deixa os ranks abaixo de C por conta própria. O cara literalmente deixou eles pra morrerem. Mas essa caçadora, a Park Hye-jin, ela percebeu que o Sung é diferenciado. Então ela decide ir com ele. Boa escolha. Ela chega no Sung e fala que o rank A nem percebeu aquela flecha. E pergunta se ele é mesmo rank E. Sung fica quieto, mas ela conclui que ele seja A ou até mais. Acertou, miserável. O grupo do Traíra vai pelo campo aberto e o do Sung vai pela floresta. O grupo do tanque foi cercado pelos ursos de gelo. E aí podemos ver que ele não é um fracote qualquer, viu? O urso vai pra cima dele com tudo e só defendendo o ataque ele arregaça as patas do urso. E com apenas um golpe ele sola o monstro. Agora no grupo do Sung, a Park percebe que esse é o território dos ursos e já fica em choque. Mas o Sung, com um pensamento bem avançado, diz que se esse é o território dos ursos, significa que somente eles serão os inimigos por enquanto.
Então eles não vão ter que enfrentar inimigos inteligentes igual os elfos de gelo. Sung abre o seu inventário e saca casaco pra todo mundo. Uma curiosidade é que nem caçador de rank alto consegue guardar tantos itens no inventário. Todo mundo fica em choque. E agora uma cena que ficou insana. A Han pergunta o que ele é. O Sung só responde que como ele trouxe ela lá, o dever dele é protegê-la, mas pede que ela não faça perguntas. Ela já fica toda corada perto do nosso prota. E ele diz que isso vale pra todos. Não perguntem nada, nem peçam nada. Um urso de gelo se aproxima. E o Sung muda seu título para assassino de lobos. Enquanto isso, a confusão vai rolar solta do lado de fora. O líder da guilda dos tigres brancos, Bai Qiuhou, chega. Ele fala que com sorte o rank A e alguns rank B sobreviverão. Então é revelado para ele que o Sung Jinwoo também está na raid. De repente, o Huan Dongsu já chega para causar confusão. Ele questiona por que o Sung, que é rank baixo, entrou na raid de uma guilda que ele não faz parte. Ele vê que o portal é vermelho e fica decepcionado porque acha que o Sung vai morrer lá e ele nem vai ver a cara dele. Vai nessa. E aí, meu amigo, é urso morto pra todo lado. O Sung derrotou vários sem suar. Sung deixa os demais depois de comerem e já vai direto pra toca dos ursos. Agora vamos conhecer um pouco do verdadeiro poder do Monarca das Sombras. Ele invoca os seus soldados numa cena épica. E ao seu lado, a sua sombra mais forte, Ygritte. Pelo menos é a mais forte por enquanto. E começa a batalha. O exército do Sung tá levando a melhor. Ele tem artilharia com alto poder de fogo e as sombras podem se regenerar, mano. Mas isso tem um custo de mana absurdo. De repente, o líder do bando aparece. Ele é muito mais forte e acaba com o exército num piscar de olhos. Chegou a hora de usar Ygritte. Ele caminha até o urso e que batalha insana. Ygritte é extremamente rápido e habilidoso. Até o Sung fica surpreso com seu poder. Ele até admite que mesmo com a sua força atual, Ygritte provavelmente ainda é mais forte que ele. Se quando eles lutaram, Ygritte tivesse usado a espada o tempo todo, com certeza a gente não teria anime pra ver agora. Enquanto isso, o grupo do Kim não teve a mesma sorte. Graças ao seu grande líder, todos exceto o rank A foram mortos pelos elfos de gelo. Ele fica em choque e foge com o rabinho entre as pernas. A batalha contra o líder dos elfos de gelo vai ser a mais insana de solo leveling até agora. E agora, depois de acabar com todos os ursos, hora de usar uma habilidade insana. Sung diz: ergam-se. E agora ele tem as sombras dos ursos que derrotou para fazer parte do seu exército. Que habilidade sinistra. Ah, mano, deixa eu comentar rapidinho. Se você é do tipo que pula abertura, não faz isso, porque a de solo leveling tá em outro nível. Vê aí e me fala o que você achou, beleza? Nas raids o tempo passa de forma diferente. Cada 1 hora no mundo externo é equivalente a 1 dia numa raid. Já se passaram 3 horas, então eles estão lá 3 dias. O Huan pensa que o Sung deve estar morto e começa a ir embora. Mas aí ele pensa melhor e se lembra que o Sung não é da guilda Tigre Branco e pergunta por que ele está no grupo de ataque. O gerente Yan responde que o Sung é conhecido dele. Como ele queria observar uma raid rank C, ele colocou nessa. Mas o Huan não se convenceu e já foi pra cima dele na agressividade. Ele sabe da habilidade do gerente de achar tesouros e pergunta o que ele está escondendo. Bike já se irrita e manda o Huan soltar ele. Esse é o primeiro embate de caçadores rank S. Só a pressão do poder deles já é sinistra. Se ninguém parar eles, ferrou. Mas o caçador de nível A parou o soco deles. Ele deu sorte. Se eles não tivessem parado o golpe no último segundo, ele teria perdido os braços. O caçador fala que avaliou o Sung pessoalmente e ele é de fato um rank E. A equipe de vigilância concluiu que o irmão do Huang foi morto por um monstro mágico. Huang não acredita nessa historinha. Ele acha que foi o riquinho da construtora Yojin. Esse cara aqui, olha. Mas então eles perguntam, se ele acha isso, por que tá atrás do Sung? Huang responde que é só uma desculpa para poder matá-lo. O que eu acho que esse cara vai apanhar, meu parceiro, não tá escrito. Depois de toda essa confusão, Huang sai vazado. Kim vê vários tigres derrotados e acha que foram os elfos de gelo e já sai vazado de novo. Mal sabe ele o que vai acontecer daqui a pouco.
O Kim vê os caçadores que estavam com Sung num acampamento com roupas quentinhas, fogueira e comida à vontade. Aí ele enlouquece e vai pra cima deles pra matar geral. E ainda coloca a culpa da morte dos seus companheiros no Sung. Quando ele tá prestes a atacar, o Sung só dá uma no capricho e ele já sai voando longe. Essa anta ainda trouxe o BO com eles. Sung fala para aparecerem. Não adianta usar furtividade com uma aura tão forte. E ali estão eles, os Elfos de Gelo. Esse aqui é o líder. Essa luta vai ser top demais, se prepara. Uma cena muito interessante é que quando eles estão conversando, a gente percebe que os monstros falam em uma língua diferente. E o Sung só consegue entender graças ao sistema, aquele mesmo que permite que ele suba de nível. E aí, outra cena insana. Lembra aquele elfo que provocou o Sung? Ele informou ao chefe que tem um humano forte e que quer lutar contra ele. Mas antes de terminar a frase, com apenas um golpe o Sung já arranca a cabeça dele. E aí começa a batalha contra os Elfos de Gelo. Sung percebe que não vai ser fácil derrotar aquele chefe, mas ele acaba fazendo uma pergunta interessante pro Sung. Por que você tá fingindo ser humano? Ué, como assim? Sung não entende. Ele explica que eles ouvem uma voz dizendo para matar os humanos, mas não ouviram nada sobre ele. Sung se pergunta se são instruções semelhantes à do sistema. Então o elfo faz uma proposta. Se o Sung entregar os humanos, eles vão deixar ele em paz. Sung pergunta o que eles são, por que estão lutando contra os humanos. Quando ele vai explicar, dá uma bugada e não dá para entender. Pô, mano, agora eu fiquei curioso. Claro que o Sung recusa a proposta. O elfo joga na cara que tá em maior número. Mas será mesmo? E mais uma cena de cinema, meu amigo. Uma sombra enorme aparece atrás do Sung e ele invoca seu exército que tem até os ursos que ele derrotou. Hora da batalha. Melhor os outros se esconderem. Quando eles estavam para fugir, os elfos tentam acertar, mas Sung acaba com eles. Mesmo sendo capaz de reinvocar as suas sombras, o Sung tem o limitador do consumo de mana, e o chefe é extremamente forte. Mesmo lutando junto com o Ygritte, não seria fácil derrotar ele. O Sung precisa de uma força de combate ainda mais forte, e como ele vai conseguir é sinistro. O elfo se apresenta, seu nome é Baruka. Finalmente estamos chegando no clímax. Sung Jin-woo versus Baruka. E cara, não tenho o que falar dessa coreografia de batalha, tá muito bem feita. O Baruka tá empolgado com a batalha e de repente toma um ataque sinistro de fogo dos soldados mágicos do Sung. O Kim acorda, assim que vê o Sung já vai pra cima dele com tudo pra matá-lo. Esse cara quis mesmo até o fim culpar o Sung pelas cagadas dele. Mas o que o Sung faz é absurdo. O Baruka tá vindo em direção dele de um lado e o Kim do outro. O Sung cria uma distração com a neve. De repente, uma sombra que ele nunca tinha invocado aparece. E eu vou te explicar o que ele fez, mano. Sung imaginou que o Kim tentaria matá-lo. Então invocou o Ygritte, que já subiu a neve com a sua espada. Então, Ygritte eliminou o Kim sem dó. E o Sung usou sua habilidade de Monarca das Sombras e disse Irga-se, criando assim sua mais nova sombra a partir do Kim, chamada Iron. Insano demais. Iron já dá um grito estridente. Baruka não se intimida e vai pra cima com tudo. O Iron é poderoso, mas ele não é muito rápido. Os outros caçadores estão escondidos e estão em choque com tudo que tá rolando. A Han pergunta pra Park se as batalhas de caçadores são sempre assim. E a Park responde que se fosse sempre assim, jamais ela seria uma caçadora. O Baruka tá tão confiante que chama todo mundo pro pau ao mesmo tempo. E aí vem mais coreografia insana de batalha. Baruka acaba com a raça do Iron. Ygritte tenta atacar, ele desvia, mas Sung tá logo atrás e acerta em cheio. Mas ele conseguiu evitar um golpe fatal. Sung admite que ele é forte, mas e os seus soldados? Então vemos que todos foram derrotados. Baruka se enfurece e vai pra cima com tudo. Sung lança sua arma e Baruka desvia, mas Sung puxa ela de volta e quando ele defende a arma dele quebra. Aí o Sung já invoca o Iron novamente que prende o Baruka. Então os magos atacam com força total. Mas esse monstro é casca grossa e tá mais furioso do que nunca. Mas essa luta acabou. Sung usa sua furtividade e acerta o Baruka. E deixa pro Iron finalizar o serviço. Esse é o fim do Demônio de Gelo.
Teve até direito a um alívio cômico, com o Iron atacando ele sem parar e o Sung dando uma bronca nele. Esse aí vai ser o engraçadão do grupo. Finalmente acabou, e eles podem sair do portal. Mas calma que ainda dá tempo do Sung imitar mais um pouquinho. Antes de sair, não tem como o Sung não tentar algo. Depois do equivalente a uma semana, começam a sair pessoas de dentro do portal. Baek acha que o rank A de sua guilda que conseguiu, mas se surpreende ao ver que só os ranks baixos sobreviveram. Sung sai com a Han por último, e ele tá com uma cara de gol contra sinistra. Baek tá em choque por só terem sobrevivido os de rank menor. Quando Sung passa por ele pra ir embora, ele exige uma explicação. Sung diz que teve um dia cheio e fala pra ele perguntar a alguém da guilda dele. Agora é pra fechar com chave de ouro. Baek tenta intimidar o Sung de novo e diz que 6 membros de sua guilda foram mortos e ele quer saber o porquê. Sung com um olhar sinistro responde que se tem alguém vivo é graças a ele. O mínimo seria mostrar gratidão. Baek arrega e pede desculpas. Sinistro, mano. Quando Sung vai embora, Baek pergunta a Park o que deu nele. Ele não parece ser um cara muito sociável. Então ela fala que depois de derrotar o chefe, ele ficou de mau humor de repente. Ela acredita que ele deve estar cansado também depois de fazer tudo sozinho, né? Mas eu vou te falar o real motivo do Sung estar de mau humor, meu amigo. A verdade é que ele ficou bravão porque depois de derrotar o Baruka, ele tentou usar o seu poder de monarca para transformar ele em sombra. Só que não deu certo. Suas 3 tentativas falharam porque o Baruka era mais forte que o Sung. Por isso ele tava bravão. Sung deixa a Han em casa. Ela agradece por hoje e toda sem graça diz que conta com ele na próxima. O plano dele de fazer ela desistir falhou miseravelmente. Chegou um novo dia, hora de caçar de novo. Sung encontra seu amigo riquinho com armadura nova, mas hoje eles têm companhia. A Han já vai de novo e olha como ela tá pro lado do nosso capitão. O riquinho ficou em choque com a intimidade dos dois e acabou entendendo tudo errado. Quer dizer, por ela o Sung já tava há muito tempo, você tá ligado, né? Mas o Sung não vê ela dessa forma. É hora de ir para a próxima raid. As sombras do Sung já começam obliterando completamente os monstros da raid. Jin-Woo fica em choque ao conhecer a nova habilidade do Sung. Ele tá ficando cada vez mais sinistro. Enquanto isso, um homem misterioso foi encontrado na América. Cabelo azul, olho azul, quem será, né? Como se eu não tivesse colocado no título. Depois de pegar todo o loot e finalmente concluir as 19 raids que tinha combinado com Jin-Woo, eles vão jantar para comemorar. Agora Jin-Woo quer conseguir sua licença para poder se tornar mestre de guilda, e então vai negociar com seu pai para tocar a da sua família. Sung diz que vai sumir por um tempo, e para onde ele vai é sinistro, meu parceiro. Jin-Woo fica completamente bêbado e agora é hora do desabafo. Ele fala que seu irmão nunca gostou dele e que nunca agiu como um irmão para ele. Já o Sung não só salvou sua vida, como ajudou ele demais. Então o Sung diz que a partir de hoje ele é seu irmãozinho. Jin-Woo se emociona e é aí que ele enche a cara mesmo. De repente, vemos o homem misterioso algemado. 2 caras conversando do lado de fora da cela revelam que ele é um caçador estrangeiro. Esse cara ficou preso num portal por 10 anos e não conseguia sair. Em algum momento, ele achou uma saída que levou para um portal na América. Isso nunca tinha acontecido. Como ele não fala inglês, eles precisam de um intérprete. E quem vai ser? O Huang, meu parceiro. Você não tem noção do que vai acontecer. E o nome desse estrangeiro é Will Hwan Sung. Chegou um novo dia. Sung diz para sua irmã que ele vai ficar fora por uma semana. Ela já dá uma zoada perguntando com quem ele vai. Sung já dá aquela mentira dizendo que vai com os amigos. Ela fica se perguntando desde quando ele tá namorando. Mas a verdade é que o Sung está indo pro castelo demoníaco, meu parceiro. Quando ele lutou contra os Cerberus, ele tava no level 20. Agora ele tá 3 vezes mais forte. Vai dar pra fazer uma baguncinha lá. Sung entra no castelo e já recebe uma missão: coletar a alma de demônios. E não é uma, nem 10, nem 1000. São 10.000 almas. Mas sejam 10.000 ou 100.000, não importa. Ele vai cumprir o seu objetivo. Jin-Woo chega no seu pai e diz que quer ser o mestre da guilda Yojin. E ele acaba convencendo seu pai. Mas tem uma condição. Seu pai quer que ele traga o Sung para a guilda
antes que ele seja recrutado para dos Tigres Brancos. Jin-Ho aceita o desafio. Então vemos que o Sung já começou os trabalhos em cima de uma pilha de monstros. Hora de avançar para o próximo andar. Essa dungeon é enorme, é uma cidade inteira dentro de um prédio. Sung já invoca o líder do grupo dos ursos para dar uma força na caminhada. Mais monstros irritantes aparecem, só que o urso já sai arrebentando tudo só correndo. Nessa hora, o Sung decide chamar ele de tanque. Agora vemos a Hein. Enquanto ela estava se exercitando numa cena que não tem no mangá, ou seja, uma extra, ela se lembra de uma conversa que teve com Choi Chong. Ela questiona por que manter o relato sobre as formigas voadoras que apareceram no outro dia confidenciais. Ele responde que são ordens da associação. Foi dito que publicar esse tipo de informação nesse momento só causaria pânico. O Choi diz que por hora eles precisam se fortalecer, como a maior guilda do país. O Sung continua destruindo os monstros no castelo e subindo os andares. Por enquanto ele enfrentou no máximo monstros de rank B. Eles estão ficando mais fortes sempre que o Sung sobe de andar. O Sung está progredindo e upando de forma absurda. Pelo padrão que o Sung identificou, ele chegou à conclusão que serão 100 andares. Quando ele chegar no topo, qual será a força dele? Por quanto tempo as provisões dele vão durar? Virou uma batalha contra o tempo. Mas ele continua avançando. Chegou a hora de enfrentar um chefe sinistro. Sung vs Vulcano Avarento. Ele chegou no andar 50. Sung manda suas sombras contra o exército do Avarento. Ele que vai lutar com o boss. Agora que o Sung tem mais atributos de inteligência, ele consegue invocar mais soldados e manter eles por mais tempo. De repente, o Vulcano se move e ataca com tudo o Igris. Sung se enfurece e com apenas um soco manda o bichão longe. Até ele se impressiona com o aumento do seu poder. Era só um soco normal. Vulcano se enfurece e vai para cima muito rápido. Sung chama Iron que manda o seu escudo e ele defende. Agora o Vulcano ataca sem parar. Sung resiste para achar uma brecha. Quando ele acha, invoca sua lâmina, mas o Vulcano tem uma reação muito rápida e contra-ataca. E no último segundo, Sung desvia usando o toque do Dominador. Vulcano volta a perseguir o Sung. Como esse bicho consegue ser tão rápido desse tamanho? Sung usa o prédio para restringir os movimentos do Vulcano e aí ele dá o golpe final. Que batalha insana! Wang chega para interrogar o Wilsung. O Wilsung faz algumas perguntas e revelações importantes. Ele perguntou quanto a humanidade aprendeu sobre os portais e os monstros mágicos. Ele diz que dungeons, portais, monstros, isso é só a ponta do iceberg. Wilsung alerta que o poder capaz de provocar a catástrofe suprema despertou. Ele diz que o seu objetivo é evitar essa catástrofe. Caramba, o que será, hein? Huang diz que é só juntar vários caçadores e pronto, mas números não vão adiantar, não contra essa ameaça. Os caras acham que o Wilsung é um monstro mágico, mas aí o Huang pega sua ficha e vê que ele tem esposa e 2 filhos. Huang pergunta o nome do seu filho, e ele responde Jin-Woo. Na lata, meu parceiro. Wang já fica maluco e diz que se tem algo a dizer a ele é pra falar quando se encontrarem no outro mundo. Então bora ver uma cena épica. O exército do Sung tá avançando depois de eliminar facilmente os inimigos. Isso tá ficando desequilibrado, meu amigo. Sung fez até o morto-vivo sentir medo. E com apenas um golpe, ele derrota o Metus, Guia das Almas. De repente, vemos um caos na cidade. Uma luta entre caçadores Rank S pode mudar a paisagem de um lugar e devastar tudo ao redor. A coisa poderia ter sido muito pior, mas o Huang foi derrotado antes de espalhar mais destruição. Já tomou uma surra do pai, agora só falta o filho. Acabaram os suprimentos do Sung, ele vai ter que parar por enquanto. Mas esse monstro já chegou até o andar 75, meu parceiro. Ele ganhou uns itens sinistros depois de derrotar os chefes e também uma outra chave que ele ainda não sabe como usar. No andar 50, ele conseguiu um fragmento da Árvore do Mundo e no 75, a água nascente da Floresta Ecoante, quando derrotou os chefes. Falta só mais um item para ele conseguir o Elixir da Vida e curar a sua mãe. Da próxima vez que ele entrar no castelo, ele vai até o fim. Falta só mais um item para o Sung completar o Elixir da Vida e curar sua mãe. Ele upou vários níveis no Castelo Demoníaco, mas oficialmente
ele ainda é um Rank E. Nesse rank ele não pode participar de raids de melhor categoria. Então, chegou a hora de revelar a verdade. O Sung vai reavaliar o seu ranking. Um dos agentes avisa o Baek na hora. Ele já sai correndo para encontrar o Sung. Sung faz a reavaliação, mas tá dando erro. O chefe entra para dar uma olhada. Só que na verdade não é um erro qualquer. O poder mágico do Sung é tão grande que nem a máquina é capaz de medir. Sung é o 10º Rank S do país. Enquanto isso, Choi tá conversando com Woo Jin-shu para entender os avanços nas avaliações das formigas, que estão evoluindo e ficando cada vez mais fortes. Mas não é só nisso que ele está interessado. Choi pergunta do ocorrido no outro dia com o portal vermelho e quer saber mais sobre quem derrotou o boss. Mas o Woods conversa dizendo que não tem mais detalhes. Então vemos uma confusão no prédio da avaliação. Todo mundo tá em choque pelo Sung ser o mais novo Rank S. Ele será chamado para uma reavaliação em 3 dias, mera formalidade. Depois disso ele vai ter a licença atualizada. O Choi Jong ficou curioso com a agitação e chegou no prédio. Ele é o caçador conhecido como a arma mais poderosa, totalmente inverso do que o Sung era conhecido antes, que era o caçador mais fraco do mundo. Choi se apresenta ao Sung, dizendo ser o representante da guilda dos caçadores, mas o Sung passa reto dizendo que está ocupado. Ele com certeza ficou puto, mas manteve a pose. Então Baek aparece para ver o Sung, mas chegou tarde demais. Ele dá de cara com Choi. Pro Baek, Choi era a pior pessoa para saber sobre o Sung. Sung foi visitar a sua mãe. Ao sair do quarto dela tinha alguém esperando. É o Go Gu-hee, presidente da Associação de Caçadores. Ele parabeniza Sung por ser avaliado como Rank S. Ele revela que a avaliação daqui 3 dias é só para que as pessoas possam fazer contato com ele para recrutá-lo. Hoje em dia, os maiores defensores da nação são as 5 maiores guildas. Se o Sung se juntar a qualquer uma delas, vai gerar um desequilíbrio. Então o Go oferece ao Sung uma vaga na associação. É uma oportunidade única, uma carreira garantida. Sem falar que é a chance de estar ao lado do primeiro caçador de Rank S do país. Se o Sung aceita, sua vida muda na hora, mas ele recusa. Sung agradece a proposta, mas diz que o seu lugar é nas dungeons. Sua sinceridade emociona o Go, que gostaria de ser mais novo para poder acompanhar ele. A associação lida principalmente com dungeons Rank D e E. O Sung ele precisa continuar upando para poder salvar a sua mãe. Para isso, ele precisa lutar em dungeons de rank mais alto. Agora, uma cena satisfatória, meu amigo. Hwang aparece todo arrebentado, depois daquela surra épica que ele levou do pai do Sung. Eu queria muito ter visto isso em tela. Todos estão atrás do pai do Sung, mas se nenhum Rank S foi capaz de parar ele, provavelmente eles não vão conseguir. Hwang se lembra da ameaça do pai do Sung. É melhor ficar longe da minha família, senão nem a morte o salvará de mim. Mas como um ótimo perdedor, é claro que Hwang não vai desistir. Ele acha que conseguindo um artefato adequado pode bater de frente com o pai do Sung. Os artefatos são equipamentos de alto nível, e falando neles, Sung também está atrás de alguns, mas eles são caríssimos. Ele precisa do equipamento perfeito para quando voltar ao castelo demoníaco. Nas suas pesquisas na net, ele acabou achando algo interessante. Estão procurando mineradores de qualquer rank para um portal de rank A. Como ele ainda é um rank E, essa é uma oportunidade única de explorar essa dungeon. Então, Sung chega para fazer a mineração. Em dungeons de rank mais alto, exige um certo grau de especialização. A equipe de mineração coleta os cristais de mana. A equipe de coleta retira as carcaças dos monstros. E claro, a equipe de ataque destrói os monstros. É muita gente, mas o lucro justifica. E aqui a gente pode ver um pouco do poder de um caçador de rank S. Choi derrota os monstros da dungeon facilmente. A equipe de ataque sai do portal. Ele derrotou todos os monstros exceto o chefe em um instante, sem nenhum arranhão. E aqui está a número 2 da guilda. Ela é a vice-mestra da guilda dos caçadores
e a nona caçadora de Rank S desse país, Cha Hei-in, a bailarina. Sung se impressiona com a aura dela. Sei, só com a aura. Ela sentiu algo extraordinário, mas o Sung conseguiu disfarçar no último segundo. Ela é mais afiada do que ele imaginou. Hora de minerar. Como sempre, as pessoas tentam menosprezar os Rank E, mas o Sung já coloca um mala no lugar dele só com o olhar. A galera já fica em choque com a força do Sung na mineração. Quando eles vão dar uma pausa, o Sung acha que essa é a oportunidade perfeita para dar uma cutucada no boss. É melhor ele não derrotar o chefe, porque senão o portal fecha, e se fechar é prejuízo dos grandes para a guilda dos caçadores. Mas só um cutucãozinho não faz mal, né? Mas deu ruim, meu parceiro. O Sung se arriscou demais e foi pego no flagra pela Hei-in. Ele rapidamente desfaz a invocação da sua arma e ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Ele nem tinha percebido a presença dela, até ela chamar ele. Sung mete o louco dizendo que se perdeu. Ela fica toda desconfiada, mas só diz que ele deve sair logo dali. Se ele irritasse o chefe agora, a equipe de mineração inteira poderia ter sido completamente eliminada. O Sung passa por ela e aí ela sente algo diferenciado. Então já dá logo uma cheirada no nosso protagonista. Ela diz que ele não fede. Calma, você vai entender. Hei-in pergunta se ele é mesmo um caçador. Ela até olha o crachá dele para confirmar. Ela fica sem jeito e libera ele, mas já fica toda pro lado do nosso menino e do cheiro dele. Todo mundo fica com inveja do Sung por ter se encontrado com a Hei-in. O chefe explica que ela sempre fica de patrulha quando eles vão almoçar para garantir a segurança deles. Por isso que ela estava na câmara do boss. Então eles contam uma coisa curiosa sobre ela. A Hei-in parece não gostar do cheiro dos caçadores. Por isso ela sempre usa um lenço. Mas ela reagiu diferente com o Sung. Então o Sung percebe que ele não tem o cheiro padrão de um caçador, e se lembra do Baruka que disse algo semelhante sobre ele ser diferente. Benefícios da ajuda do sistema. Mas afinal, o que é ser um jogador? Eles terminaram a mineração muito rápido graças ao Sung. O chefe já faz uma proposta para efetivar o Sung no trampo, mas ele recusa. Então ele chama o Sung para ir só mais um dia. Vai ter uma rodada dupla de raids, uma Rank A e uma Rank C. A reavaliação do Sung vai acontecer apenas em 2 dias, então ele acaba aceitando. A Hei-in tentou conseguir mais informações sobre o Sung, então ela descobriu que a Associação de Caçadores trancou seu arquivo, e também que o mestre da guilda dela, o Choi, também queria informações dele. Ela sente que tem algo errado, e também não consegue esquecer o cheiro do nosso menino. Bora para mais um dia de mineração. O Sung até se lembra das raids que fazia antigamente. Enquanto estavam almoçando, chega o capitão Song Ki-hun. Ele diz que o carregador de coleta deles não apareceu e precisa de alguém para ajudar. Ninguém quer acompanhar por medo do perigo. Então o Sung se candidata. Todo mundo tenta impedir alertando sobre o perigo. Mas relaxa, pessoal, o pai é treinado. Eles são a equipe secundária da guilda. Mesmo assim, eles têm 6 Rank A e 3 Rank B. Nenhuma outra guilda teria tanta gente assim num time secundário. Hora de entrar na dungeon. Sung percebe que mesmo que essa dungeon tenha menos poder mágico que a do dia anterior, tem algo incomodando ele. Eles percebem algo vindo e já adotam uma postura de combate sem ordem nenhuma do líder. Então aparecem vários chacais, que são derrotados facilmente um após o outro. Essa é uma dungeon de Rank A, e esses monstros são de Rank C. Eles não deveriam conseguir sobreviver aqui. Tem algo errado. Eles eram só cães de caça. Tá explicado o mau pressentimento do Sung. Vários orcs maiores apareceram. O ataque de um só já foi difícil para o líder tancar. O tanque tenta usar a habilidade de provocar, mas não funcionou. Eles tentam usar poder de fogo, mas o orc resiste. Eles tentam prendê-los, mas não dá para segurar por mais de poucos segundos. Então o feiticeiro invoca 2 soldados usando seu ataque mais poderoso que consome muita mana. Mas nada parece ser forte o bastante contra os orcs. Só um orc é um desafio gigantesco para caçadores Rank A. Contra essa quantidade eles não têm chance. Enquanto a healer tá curando um caçador que foi ferido, eles vão ser atacados. Mas de repente, o orc é suspenso pelo pescoço e começa a agonizar. E aí, meu parceiro, é vala. A healer fica sem entender nada. De repente, os monstros vão ficando mais lentos. Ele não ia se meter, mas não vai deixar ninguém morrer. O Sung, com sua furtividade, vai enfraquecendo todos os monstros. E assim, cada caçador foi conseguindo derrotar os orcs. Essa cena foi insana demais.
Finalmente, graças ao Sung, eles conseguem derrotar todos. A Healer pergunta ao líder se aconteceu algo estranho no combate. Ele fala que o orc que ele estava lutando, de repente ficou lento, e pergunta se foi a Gina. Ela diz que ela não é nem capaz de fazer isso. No fim, eles acabam pensando que deram sorte, mas essa aqui percebeu que foi o Sung. Como ele não falou nada, ela preferiu manter em segredo. O líder tomou a melhor decisão possível. Ele falou para saírem todos do portal para que possam chamar reforços. Mas quando chegam no portal, ele tá com uma barreira sinistra agora. Eles pensam em desfazer a barreira, mas não vai dar. De repente, todos sentem um poder mágico sinistro. Ao tentar desfazer a barreira, eles se deparam com uma armadilha. E quando olham para trás, tem mais dezenas de orcs ali. Lutar é morte certa. De repente, o orc é possuído. O seu nome é Kargalgan. Ele quer se encontrar com os humanos. Ele é o mestre de maldições orc. Ele dá duas opções ao líder: morrer agora para os soldados ou ir ao encontro dele. Melhor ir no encontro então, né? O líder Ki-Hum diz que assim que o chefe aparecer, eles vão atacar. Provavelmente ele não vai conseguir manter a barreira enquanto enfrenta todos. Então o líder pede para o Sung usar essa oportunidade para fugir e chamar a equipe principal. O Sung pergunta se eles pretendem morrer ali. O líder responde que o objetivo nunca é sair com vida das dungeons, e sim garantir que o portal feche. A Healer faz um pedido ao Sung. Ela pede que ele entregue o seu testamento à sua família. Ela diz que eles são treinados para isso, mas o Sung não tem essa obrigação. Então pede que ele tente sair vivo dali. Essa sensação de desespero de todo mundo fez o Sung lembrar da dungeon dupla. Daquela vez, todo mundo abandonou ele, mas agora foi completamente diferente. Será que o Sung vai abandonar eles? Hein mais uma vez está atrás do Sung. Ela pergunta pro chefe do Sung, e ele explica que hoje ele foi ajudar como carregador e está dentro do portal. E aí, todos chegam até o chefe. Agora eles estão cara a cara com Kargalgan. Rei não tira da cabeça que tem algo suspeito no Sung e decide entrar na dungeon para conferir. Como ela não tá com nenhum equipamento, ela vai ter que improvisar. Enquanto isso, os orcs estão tocando terror. Olha essa quantidade absurda. Se por um acaso eles escapassem da dungeon, é uma quantidade suficiente para destruir uma cidade inteira, ou até mais. Principalmente esses 4 aqui. Kinho sabe que eles não têm a menor chance contra todos, mas ele quer ao menos derrotar o chefe, custe o que custar para fechar a dungeon. Mas só a aura do Kargalgan já faz todo mundo tremer na base. A verdade é que o Kargalgan só chamou eles para se divertir, matando, torturando e devorando um de cada vez. Kargalgan percebe que tem alguém diferente dos outros. O Ki-Hum ordena que todos ataquem, mas eles estão tão em choque que nem saem do lugar. Então ele vai para cima desesperadamente sozinho, mas o xamã já invoca um escudo e defende facilmente. Kargalgan controla a gravidade e começa a massacrar o Ki-Hum como se não fosse nada. Quando vai dar o golpe final, ele foi salvo no último segundo. Sung diz ao capitão que essa dungeon pertence à guilda dos caçadores e que ele não devia se meter, mas a equipe de ataque corre um grave perigo. Então ele pergunta: tudo bem se eu acabar com todos esses monstros mágicos? Insano. Ki-Hum, muito ferido, humildemente aceita. Agora aguenta que o bagulho vai ficar sinistro. Kargalgan libera uma aura insana. O Sung até admite que é a maior que ele enfrentou até agora. Então ele invoca o seu exército, para mostrar quem é terrível de verdade. Do lado de fora, a associação chega perguntando do Sung também. Todo mundo tá atrás do nosso menino. De repente, eles sentem uma aura sinistra vinda do portal. O caçador da associação pede para reavaliarem o portal. Hein se impressiona e não sabe como a equipe conseguiu derrotar tantos orcs. É porque tiveram ajuda. Ela se apressa para chegar até o chefe. Kargalgan é arrogante e provoca o Sung chamando ele de tolo ao achar que com tão poucos soldados tem chance contra o exército dele. Sung só fala para não subestimar os seus homens. Então ele já bufa suas sombras com a habilidade Domínio do Monarca, que ele conseguiu ao subir para o nível 70 no Castelo Demoníaco. Esse buff fortalece todos os seus soldados. Todo mundo tá completamente em choque com as habilidades dele. E começa a batalha. Iron já usa um debuff nos orcs e destrói vários de uma vez. Ygritte não fica para trás e corta todos ao redor em um piscar de olhos. O Sung vai eliminando os orcs numa velocidade sinistra. Os orcs são muito fortes e exigem um consumo alto de mana pro Sung.
Kargalgan percebe e diz que vai destruir todos até que a mana do Sung acabe. Então ele usa uma série de ataques insanos ao Sung e nas sombras. Do lado de fora, ao medir novamente, o pessoal identificou que a dungeon na verdade é rank A de alto nível, quase S. Eles precisam chamar o mestre da guilda. Kargalgan se gaba dizendo que seu exército é maior em quantidade e qualidade. É só questão de tempo até a mana do Sung acabar. Agora se prepara para uma cena épica. Sung só dá um sorrisinho e fala que chegou a hora de mostrar do que um necromante é capaz. Aí vem a frase assinatura: ergam-se. Ele transformou os orcs que derrotou em mortos-vivos. Sung olha para o Kargalgan e diz: você é o próximo. Algo estranho começa a acontecer com Kargalgan. Ele se lembra de uma ordem ecoando na sua cabeça, dizendo para caçar os humanos. As razões não importavam, ele apenas obedecia o comando. O que será isso, hein? Kargalgan manda os seus mais fortes irem e ordena que traga as carcaças humanas de tributo para ele. Choi Chong tá indo atrás da dungeon e reunindo seus melhores caçadores. Em último caso, ele pensa em pedir ajuda para outras guildas para evitar uma dungeon break. Mal sabe ele o que tá rolando. Nesse momento vemos que os orcs mais fortes estão lutando contra Iron, Igris e o tanque, mas nem eles são páreos para os guardas pessoais do Sung. Kargalgan se enfurece, levanta e começa a apelar. Ele usa habilidades que causam sono, invalidez e cegueira, mas não funciona. O Sung é resistente a maldições e envenenamento. Sung invoca seus magos, Kargalgan invoca seu escudo, mas o Sung usa um item que amplifica o poder de fogo dos magos e destrói facilmente o escudo do Kargalgan, mandando a sua máscara para longe. Hein chega na festa e fica completamente em choque. Ela se reúne com os outros caçadores e pergunta o que tá rolando, mas nem eles sabem direito. Kargalgan tá completamente fora de si. Ele usa seus encantamentos mais fortes, Canção da Ira, da Força e do Gigante. Ele tenta esmagar o Sung, não funciona. Ele usa a Canção do Dragão de Fogo, então começa a destruir tudo. Inimigos, aliados, tudo vai de vala no fogo cruzado. Ele acha que apavorou o Sung e pergunta se ele ainda quer desafiá-lo. A resposta foi simples: sim, estraçalhando o olho dele. Kargalgan tá usando tudo que tem. Hora da Canção de Fogo. Sung desvia e lança suas adagas no peito do Kargalgan, mas não foi suficiente. Aí, meu parceiro, Sung pega uma corrente gigantesca e amarra o bichão. Sung lança esse bicho gigantesco no chão com tudo. O chefe da equipe de vigilância chega para ajudar, mas logo percebe que não precisa. Hein diz que o Sung não só parece um lutador de elite, mas também domina a magia de invocação. Afinal, quem ele é? Ela pergunta ao chefe. Ele só diz que são conhecidos. Para terminar de humilhar de vez, Sung manda seus próprios soldados mais fortes para enfrentar o Kargalgan. Ele não desiste de jeito nenhum, mas chegou seu fim pelas mãos de seus próprios soldados. Sung diz: erga-se. Todo mundo viu. E agora, aquele que antes se chamava Kargalgan é seu novo aliado, Tusk. Esse é seu primeiro cavaleiro de rank de elite. Agora seu exército ficou ainda mais insano. Sung estava tão focado na batalha que nem viu que o chefe Wu chegou e viu tudo. O pessoal pergunta pro Sung o que foi isso. Ele era só um carregador. Primeira vez que eu vejo o Sung sem saber o que dizer, mas o Wu salva ele e diz que isso é sigiloso. Ele pede que todos cooperem e não falem nada sobre o que rolou. Antes de sair, Ki-Hun, o líder dos caçadores, diz ao Sung que sem ele ninguém teria sobrevivido. Então ele, como capitão, agradece de coração e todo mundo também agradece. Um dos poucos humildes que vimos até agora, hein? Hein perde a chance de falar com Sung, mas olha só como ela tá pro lado dele. Também forte, alto, bonito e, segundo ela, cheiroso. Esquece, não tem jeito, né? No outro dia, Ki-Hun foi reportar ao Choi tudo o que aconteceu na dungeon. O Choi fica abismado com os poderes do Sung e faz uma pergunta com Ki-Hun. Quem você acha que é mais forte? Ele ou eu? O Ki-Hun dá a melhor resposta com apenas outra pergunta. Se o senhor estivesse numa dungeon de rank A de alto nível, acha mesmo que consegue terminar sozinho? Ele diz que seria impossível, então essa é sua resposta. Agora ele sabe o que tem que fazer. Tudo que puder para trazer o Sung para sua guilda. No outro dia, Sung tá tomando café com Jin-Ho e ele tem uma proposta para fazer pro Sung. Então vemos um cara meio metidinho dizendo que tá todo mundo esperando por ele. Tá rolando uma confusão em volta do prédio. Baek e Choi chegam na festa.
floresta. Os repórteres acham que eles vieram ver um ator que despertou como caçador chamado Lee Min-sung, mas eles nem sabem quem é esse. Eles querem mesmo é ver a reavaliação do Sung. Eles vão fazer o que for preciso para ter ele em sua guilda. Quem conseguir, tá feito. Sung chega tranquilão sem entender o que tá rolando. Esse é o Lee Min-sung. Ele despertou como caçador e ainda por cima ranquear. Mas a verdade é que ele só quer usar esse momento para atuar um pouco como Hunter e fazer o pessoal esquecer das polêmicas que ele vem se metendo. Sung chega no local e o segurança tenta barrar ele, já que o Lee tá dando uma entrevista. Mas o Go já chega botando a banca falando que o Sung é seu convidado, interrompe a entrevista e coloca o Sung na frente para fazer sua reavaliação. Os caras literalmente cagaram pro Lee. Sung e o Go estão passando pelo corredor e vemos o Baek e o Choi. O Go avisa o Sung que eles vieram conferir de camarote sua reavaliação. Os caras querem o Sung na guilda deles de qualquer jeito. Afinal, fazem mais de 2 anos que o último Rank S foi despertado. O avaliador pergunta qual a habilidade do Sung. Ele só diz que consegue fazer aparecer algumas coisas. E aí ele só invoca um soldado. Só umzinho. O avaliador pergunta se ele possui magia de invocação. Sung diz que é mais ou menos por aí. Então o Go explica que o Wu falou tudo o que rolou na última dungeon e pede para que o Sung não se contenha. Aí não teve jeito, não dá mais para esconder. Sung invoca o seu exército. Ele ainda diz que pode invocar mais umas centenas. Todo mundo fica em choque. Isso é o verdadeiro poder do Sung Jin-woo. Agora ele é oficialmente o 10º caçador de Rank S. Baek reconhece que é poder o bastante para acabar até com ele. Sung fica animado que vai poder vender os seus itens agora sem levantar suspeita. Quando ele estava saindo, Baek e Choi estão na bota de novo querendo conversar com ele. Sung dá um migué e sai vazado, mas ele foi surpreendido. A Han em choque chama Jin-ah, irmã do Sung. Ele tá em rede nacional. O 10º caçador Rank S da história apareceu. A notícia se espalha pelo Japão inteiro. O primeiro a surgir em 2 anos depois da Cha Hae-in. Sung queria ser discreto, mas não rolou. E esse aqui que só queria chamar atenção ficou completamente para escanteio com o surgimento de um novo Rank S. Jin-woo fala pro seu pai que não conseguiu recrutar o Sung para sua guilda. Então a gente vê um flashback que o Sung explica para ele que precisa ficar mais forte para cumprir o seu maior objetivo. Se juntar a uma guilda agora só iria atrapalhar, e pede pro Jin-woo que ajude ele. Então, mesmo correndo o risco de desapontar o seu pai, ele decide que vai se juntar ao Sung. Baek oferece uma carona ao Sung para se livrar da imprensa. O Sung diz que tá tudo bem, e numa velocidade absurda ele se distancia. O Baek fica aterrorizado, porque percebeu que claramente ele tá mais forte que no último encontro deles. Aí o Sung não perde tempo e já vai às compras. Agora que ele não vai levantar mais suspeitas. Ele quer os itens perfeitos para finalizar o castelo demoníaco. O Sung precisa de itens que resistam a um calor absurdo de lá. Ele acha uma capa especial e um anel que são fáceis de equipar, mas tudo ali é extremamente caro. Aí o vendedor diz pro Sung que se ele conseguir quebrar o vidro ele pode levar. Esse vidro é especial e nem caçadores Rank A conseguem sequer arranhar. O Sung já ia destruir tudo. O vendedor desesperado pede para ele parar. Ele só tava brincando. O Sung fica sem jeito por não ter percebido a brincadeira. Quando o Sung sai para ver outras coisas, o vendedor percebe que sem nem encostar, o vidro super resistente tinha quebrado. Aí o Sung teve uma ideia que ajudou ele demais. Ele invoca um dos seus itens que comprou através do sistema. E para surpresa dele, vale 100 milhões. Ou seja, ele pode comprar os itens do sistema muito mais barato e vender caríssimo fora das dungeons. Agora ele vai conseguir tranquilo o que ele precisava. O Baek não tira o Sung da cabeça. Lá ele. Mas ele tá ficando ligeiro. Ele pensa que o Sung pode não ter tido um segundo despertar. E sim ser o primeiro caçador capaz de ficar mais forte. Acertou, miserável. A irmã do Sung desbrava pra ele que se for aparecer na TV, pelo menos ele tem que avisar. Mas foi uma surpresa pra ele também. Mas aí eu fico me perguntando, como é que ela não fala nada sobre ele ter ido de Rank E pra Rank S?
O Sung avisa que vai ficar fora por uma semana de novo. A sua irmã desconfia. Jin-Woo aparece na melhor hora possível e o Sung usa ele como desculpa. Agora uma cena engraçada. Sung invoca as sombras que eram os 4 de elite do Kangol-gun, mas só aparecem 3. Ele pergunta o que rolou com o outro, mas ele foi o primeiro que o Sung mandou voando e ficou preso no teto. Aí o Sung acabou esquecendo de extrair a sombra dele. Sung invocou eles para cuidarem de sua irmã e também mandou sombras para patrulharem a cidade. Algo sinistro tá prestes a acontecer. Hora de voltar pro castelo demoníaco. Sung recebe uma nova missão. Derrote Baran, o monarca demoníaco. Ele é o chefe que fica no andar mais alto. Então bora voltar pro andar 7-5. Um monstro gigantesco aparece. Hora do teste. Sung invoca Tusk segurando o orbe da avareza. Tusk tá com seu poder amplificado pelo orbe. Ele ataca o monstro, que é completamente destruído como se não fosse absolutamente nada. Até o Sung se impressionou com quão avassalador é o poder dele. O pai do Jin-Woo foi falar com a sua esposa. De repente ele passou mal. No hospital ele descobre que tá com a doença do sono eterno. Essa doença é contraída por pessoas que têm baixa resistência mana. Dizem que se essas pessoas com baixa resistência ficarem perto de caçadores, podem contrair a doença. O Jin-Woo, seu filho, é um caçador. Em breve ele provavelmente vai ficar em coma. Hoje o mundo inteiro tá repleto de mana. Ele se pergunta se está sendo vítima de uma seleção natural. Aí, meu parceiro, vemos 2 caçadores relaxados achando que estão de boa. Mas aí eles dão de cara com isso aqui. Olha só, isso vai ser sinistro, tá? Sung, ligeiro como sempre, dividiu suas sombras em grupos para ganhar tempo. Com isso ele foi capaz de chegar até o andar 80. Mas agora parece que tem algo errado. Suas tropas estão sendo destruídas e sua mana acabando rápido. Só não atacaram o grupo do Tusk, que é a sombra mais forte atualmente. São adversários inteligentes. É melhor verificar. Quando chega, Sung vê o tanque e outras de suas sombras sendo derrotadas. São demônios guerreiros. Ele já dá um chute no capricho em um e dá aquela fatiada nos outros 2. O Sung tinha uma dúvida. Será que monstros mágicos sentem medo? A resposta tá mais do que clara. Acho que isso responde a pergunta. Sung tá prestes a derrotar o monstro mágico até que ele se rende e implora pela sua vida. Pela voz feminina, o Sung decide tirar a máscara do monstro e ela continua implorando para ele poupar sua vida. O Sung acaba deixando ela sobreviver. Na pura trairagem, ela tenta matar o Sung pelas costas. Ele se defende com Tusk. Ela, que não é boba nem nada, começa a implorar de novo para sobreviver. Essa mina é toda atrapalhada, eu gostei dela. Então o Sung pergunta se ela sabe onde está a permissão para o próximo andar. Ela diz que tá com o clã dela e que ela também sabe onde estão todas as permissões dos andares acima. E ela já faz aquela proposta para ele: se garantir minha segurança, eu te levo lá. O Sung só tem mais uma pergunta: eu posso mesmo confiar em você? Ela fica tão em choque com o olhar dele que dessa vez eu acho que ela não vai mais tentar enganar ele. Enquanto isso, vemos as formigas que já estão causando um caos na cidade. Voltando pro castelo, a monstra se apresenta como Ezio, do clã Hajiru. Sung tenta conseguir mais informações sobre os monstros, igual aquela conversa que ele teve com Baruka. Ele pergunta se ela ouve uma voz dizendo para matar os humanos. Ela diz que houve uma ordem diferente, uma que diz para ela proteger onde está. O Sung pergunta quando isso começou. Ezio diz que foi quando eles chegaram no castelo demoníaco. Sung fica surpreso e já pergunta onde eles estavam antes. Ezio diz que estavam no reino dos demônios e do nada apareceram ali. E quando ele pergunta o que estavam fazendo no reino dos demônios, algo estranho acontece, igual com Baruka e Kangol-gun. Ezio diz que estavam se preparando para uma guerra, um inimigo tão forte que precisamos unir todos os demônios para enfrentá-lo. De repente, algo impede Ezio de continuar falando e ela desmaia. Enquanto isso, vemos que apenas uma formiga foi capaz de matar centenas de civis e mais de 100 caçadores foram mobilizados para derrotar ela. Essa formiga já era rank A.
Não vai ter jeito, chegou a hora. Eles vão iniciar a quarta operação de ataque à ilha de Jeju. Mano, a luta contra o Beerus vai ser monstruosa. Sung e Ezio estão indo pro castelo pegar a permissão pro próximo andar. E ela já tá ficando toda pro lado do Sung. Chegando lá, o pai da Ezio já fica em choque porque ele percebe o poder absurdo do Sung. Sung diz que fez um acordo com a Ezio, e em troca da permissão de avançar, ele não vai machucar ninguém. O pai da Ezio percebe que não tem a menor chance, e simplesmente deixa ele ir. Mas o Sung quer mais uma coisa, a filha dele. Olha a carinha dela, mas é só pra mostrar o caminho. Sung diz que garante a segurança dela e ele acaba aceitando. Só do Sung falar que conta com ela, ela já fica toda corada. O sistema não deu só poder pra ele não, deu um molho também. O Sung continua avançando e chega no andar 89. Igris e Tanque subiram de nível e agora podem ser comparados a um Rank A e um Rank S. Sim, ele tem uma sombra de Rank S, mano. Ezio alerta o Sung que no andar 90 pra cima o bagulho é diferente. Os monstros são muito mais fortes. Ezio pergunta por que Sung poupou ela e a família dela. Ele só responde que foi porque gostou dela. E aí ela já fica toda iludida. Mas na cabeça dele, ele trabalha bem com gente desajeitada, igual Jinru. Sung fala pra Ezio voltar já que tá ficando perigoso, mas ela quer ir com ele até o fim. E realmente a coisa começou a ficar mais difícil, viu? Mas o Sung continua avançando. Ele não vai parar até alcançar o seu objetivo. De repente, vemos a Shahin em uma reunião com Choi. Todos os caçadores de Rank S foram chamados para a operação na Ilha das Formigas. Mas agora, bora pro que interessa, meu parceiro. Esse é o último andar. O Sung finalmente chegou. De repente, vemos um dragão no céu. E ali está ele, o monarca demoníaco Baran. Ezio fica em choque com a sede de sangue dele. Até o Sung fica em dúvida se dá mesmo para derrotar ele. E começa a batalha. Baran invoca o seu exército e inimigo não vai faltar para essa luta, hein? Sung não fica para trás e invoca suas sombras que já vão acabando com tudo. Ezio fica em choque com o poder de Sung, mas aquele não é qualquer um, é o monarca demoníaco. Ezio não sabe mais de qual lado ela deve ficar. O Baran lança um relâmpago sinistro do céu, quando ele cai e sai destruindo todo o exército do Sung. A Ezio estava quase indo de arrasta, mas o Sung a protegeu. Agora ela sabe de qual lado ela deve ficar. Sung usa sua furtividade arrancada para cortar as asas do dragão, mas o Baran defende facilmente. Baran manda Sung para longe e ataca com tudo. Antes de ser atingido, o Sung chama Tusk e Igris para contra-atacar. Tusk amplifica o poder com o Orbe da Avareza para poder bater de frente com o ataque do Baran. Igris aproveita a oportunidade e arranca a cabeça do dragão. Agora a coisa vai ficar séria. O Baran tá se divertindo com a luta. Em seguida, tá rolando uma reunião da Associação de Caçadores com o mestre de guilda do Japão, Goto Ryuji. Eles estão planejando se unirem para atacar a Ilha das Formigas. E o Japão não tá de brincadeirinha não, fi. Vai vir logo com 10 Rank S para tancar as formigas, enquanto a equipe da associação ataca a rainha. A batalha tá comendo solta contra o exército do Baran. Sung não tem nem tempo de recuperar sua mana. O Baran já manda o Tusk pra vala com seu ataque. Na sequência ele acaba com o Iron, e não deu nem pro Igris dessa vez. Sung tenta dar um golpe fatal, mas o Baran defende. Baran segura o Sung pela cabeça e quando vai finalizar ele, Sung reinvoca suas sombras. Iron prende a cintura dele, Sung enfia as adagas nas mãos do Baran e o Igris enfia a espada no braço dele. Só que o Baran é forte demais e elimina todos de novo. A mana do Sung acabou, agora é 1 contra 1, tudo ou nada. E aí começa aquela trocação franca. É a primeira vez em um bom tempo que a gente vê o Sung sendo pressionado, hein? O Baran lança um ataque no Sung que manda suas adagas pra longe, e o Sung já toma outro golpe sinistro. Sung tenta segurar os braços do Baran, só que ele é forte demais. O Baran se prepara para dar o golpe final e não tem como desviar, já era. Só que de repente, Ezio lança sua arma no Baran, criando a última chance do Sung. Hora de fazer valer tudo que passou até chegar aqui. Sung usa toda a sua força e com o toque do dominador no talo e uma força sinistra, ele arranca os 2 braços do Baran. O Baran não desiste de atacar, mas aí, meu amigo, ele toma um jab no queixo de arrancar a cabeça, literalmente. Acabou.
Sung derrotou o Baran e concluiu o Castelo Demoníaco. Missão completada com sucesso. Sung diz que a partir de agora, o clã da Ezio é quem manda no Castelo Demoníaco. Ela se emociona, mas corrige ele porque o Sung falou o nome do seu clã errado. Não dá pro cara ser perfeito também, né? Sung finalmente derrotou o chefe e conseguiu todos os itens que precisava para fazer o Elixir da Vida. Hora de craftar o item e... sucesso! Iron já faz a boa e traz o dragão que o Sung derrotou, e ele se torna sua mais nova sombra. Como o Sung é horrível para lembrar nome, agora sua sombra se chama Kaizel. Ezio já quer dar uma festa para comemorar a vitória, mas o Sung só quer ir testar o Elixir da Vida o mais rápido possível. Aí, ele se lembra que ao derrotar o Baran, além de upar insanamente, ganhar mais atributos, ele também ganhou uma nova habilidade, a troca de sombra. Ela permite ele trocar de lugar com um dos seus soldados, mas ele só pode usar a cada 3 horas. Sung pede desculpa para Ezio porque ela vai ter que voltar sozinha. Eu tenho certeza que ela ia se declarar para o nosso menino, mas ele acabou indo embora antes. Fugiu do compromisso. Agora não precisa mais de Uber. Sung vai para casa em cima do seu dragão. Enquanto isso, vemos Go e Wu, eles estão conversando sobre o plano do ataque na Ilha das Formigas. O Go parece com o pé atrás sobre esse plano, mas nem os analistas detectaram nada suspeito, então eles vão seguir. Agora vemos o Bike conversando com um brother dele. Ele é um healer de rank S. Eles lembram de tudo que sofreram no último ataque da Ilha das Formigas, quando eles perderam um grande amigo deles. Mas algo precisa ser feito para eliminar essa ameaça o quanto antes. Agora é a hora da verdade. O Sung chega no hospital. Ao olhar para sua mãe e ver a queimadura em seu rosto, ele lembra que foi culpa dele. Tudo o que ele mais quer é ter sua mãe de volta. Para isso ele ficou mais forte e lutou até agora. Chegou a hora. O Sung segura sua mãe e com suas mãos tremendo pelo receio de não funcionar, ele dá a ela o Elixir. Uma luz começa a brilhar. Todos os seus ferimentos são curados em um instante. Agora ela precisa acordar. Absolutamente tudo que ele fez foi por esse momento. Sung abre os olhos e fica emocionado. E na sua frente está sua mãe acordada e completamente curada. Sua mãe agradece ao Sung por ele cumprir sua promessa de cuidar de tudo. Ela vê que ele está machucado e sabe o quanto ele se esforçou. Aí, o Sung não aguenta e eles caem no choro em uma cena muito emocionante. No outro dia, a Dina encontra sua mãe acordada em mais uma cena de suar pelos olhos. O Sung percebe que tudo valeu a pena. Os médicos ficam em choque porque alguém finalmente se recuperou do sono eterno. E o Sung já pediu a alta imediata da sua mãe. Agora, o Go aparece em uma coletiva de imprensa e anuncia a 4ª raid na Ilha Jeju para acabar com as formigas de uma vez por todas. Ele anuncia aliança com a Guilda do Japão, então vamos ter os Rank S focados em acabar com a raid e os Rank A e abaixo vão proteger a terra e o mar para garantir a segurança da população. Quando Sung chega em casa com a sua família, a Dina deixou tudo uma bagunça. E aí, eles começam uma faxina familiar. A mãe do Sung pergunta se tiveram notícias do pai deles, mas não tiveram. Sung tá muito feliz, mas ainda tá inquieto, com algo faltando. Aí, ele recebe uma ligação. Novamente vemos o Go e o Wu conversando, mas dessa vez é sobre o Thomas André, um caçador de rank S capaz de lutar com uma nação inteira. Eles tinham esperança que ele tivesse vindo para ajudar no incidente das formigas, mas não é o caso. Então, o que será que ele veio fazer aqui? Na sequência, vemos que a ligação que o Sung recebeu era do Go. O Go pede ajuda dele na batalha contra as formigas. O Sung fica um pouco na dúvida se deve ou não participar. Ele quer upar mais. O bicho ficou viciado em upar, mas também quer passar um tempo com a família. Até que de repente, ele sente uma aura bem forte. Go fala que são os caçadores Rank S treinando. Aí vemos o Bike enfrentando o Mestre Ma, outro caçador Rank S. Isso despertou a curiosidade do Sung e ele foi lá ver o que estava rolando. Choi aparece na festa e já fala que aquele não é todo o poder do Bike, porque quando ele luta com toda a sua força, ele se torna um monstro. Então vemos os caçadores Rank S do Japão chegando, e de verdade, eles parecem meio arrogantezinhos, hein? Não sei se é impressão minha. Fala aí, o que você acha? O mestre deles olha pro Sung e já percebe que ele é diferenciado. A Shahrein percebeu logo que o Sung chegou porque a
a aura do lugar mudou. A tradutora do Japão, vendo a luta do Bike, diz que se é isso que eles têm a oferecer, é decepcionante, mas o mestre não concorda. Para as coisas ficarem interessantes, eles decidem fazer uma luta em grupo. Vão ser apenas caçadores de combate. Magos ou não combatentes não podem participar. Ah, mano, quando avaliaram o Sung, a categoria dele ficou como mago. Será que ele não vai entrar na festa? Eu já queria ver ele arrebentando geral. Então, a Coreia vai ser representada pela Cha-Hae-in, o Lin, o Ma e o Baek. Do lado do Japão, vai ser o Tawata, Kumamoto, Hoshino e Tanaka. Vai ser uma treta boa, hein? Vai começar a briga entre os Rank S para testarem suas habilidades. Primeiro, uma disputa de força, trocação pura e simples. Na sequência, uma luta que exige mais habilidade, com um caçador bom de briga na curta distância e um na longa distância. O Baek, poucas ideias, já vai para cima do medroso com tudo. Com certeza esse aí esconde algo, mas o Baek não quer nem saber e já se transforma. Essa transformação ficou insana, tá? O Baek vai para cima numa velocidade sinistra. Tudo parecia estar indo bem, mas o primeiro Rank S da Coreia já perdeu. Agora tá 2-0 pro Japão, o negócio tá ficando feio. Baek continua perseguindo o medroso até que os dois caçadores que já ganharam apareceram na frente dele. Finalmente, vamos conseguir ver um pouco da habilidade da Cha-Hae-in. Literalmente como uma bailarina, ela ataca sua oponente, fazendo jus ao seu nome. Numa velocidade impressionante, ela derrota sua adversária e vai tentar ajudar o Baek, mas o medroso aparece atrás dela e no reflexo ela arrebenta ele na porrada com tudo. Ela agiu no impulso e acabou não se contendo. E o medroso entrou em um estado de fúria. Eu falei que ele escondia alguma coisa. Eles ficam na dúvida se devem impedi-lo ou não, mas o mestre manda seguir até que alguém se machuque. Ele começa a atacar a Cha-Hae-in numa velocidade sinistra e vai ficando cada vez mais agressivo. Mas ninguém mexe com a mulher do Jin-woo. Antes do próximo golpe, o Jin-woo defende perguntando cadê a batalha amistosa. O Bravinho até tenta atacar ele, mas o Jin-woo derruba ele como se fosse uma criancinha. A galera já fica assustada com o Jin-woo. O mestre da guilda pensa que nem a pau que esse cara é um mago. Mas a verdade é que fora o Jin-woo, a Coreia não teve a menor chance. O mestre da guilda chama o Jin-woo para uma batalha amistosa. Sei, Jin-woo aceita, mas só se for para valer, tem que ser com tudo. O mestre da guilda é poucas ideias e antes do Jin-woo terminar de falar, ele já ataca. O mestre não acredita nem ferrando que ele é um mago e ele quer descobrir a verdade. Ele vai atacando o Sung numa velocidade que nem os outros Rank S conseguem acompanhar direito, mas ele não é tão rápido quanto o Jin-woo. O sorriso do Jin-woo começa a irritar o mestre. O Jin-woo não tá só desviando, ele tá testando a força do inimigo. Isso por si só já mostra a superioridade dele. O mestre se irrita e agora vai ser pra valer. Ele ataca com tudo e até fere de leve o rosto do Jin-woo, mas ele defende o golpe. A batalha tá começando a ficar boa. Os dois começam a elevar sua mana em um nível absurdo. Mas antes da coisa sair completamente do controle, os outros Rank S impedem eles de continuarem lutando. Ah, mano, eu queria ver o Sung já deitar o mestre na porrada. Mas aí ficou por isso mesmo, pelo menos por enquanto. Jin-woo agora tem uma boa noção da habilidade de todo mundo. E ainda colocou soldados na sombra de 5 deles. Mais tarde, quando todos estão indo se preparar para a missão, descobrimos que o Jin-woo falou que não vai na raid da Ilha Jeju. Jin-woo decide não ir porque sua mãe acabou de acordar de um coma de 4 anos e precisa dele. E agora, meu parceiro, na Ilha Jeju, a rainha cria sua prole mais forte. Um ser tão poderoso capaz de liderar o reino deles. E aí começa a nascer o ser supremo. Sua forma e cor já é diferente de todos. E a sua aura é incomparável. Ele libera um poder insano logo depois de nascer. Finalmente, chegou o dia da raid de Rank S na Ilha Jeju. Aqui podemos ver vários rostos conhecidos se direcionando para acabar com essa rede de uma vez por todas.
Todo mundo unido para acabar com a ameaça que pode destruir o país inteiro. Esse país precisa de um herói. Todos os Rank S já estão prontos para começar a missão. Os caçadores do Japão já liberam uma mana absurda. E aí, as formigas começam a agir. Choi pede que abram a escotilha e mostra que não é à toa que ele é chamado de arma mais poderosa. Então começa a incinerar várias formigas com seu poder de fogo. Hora de pousar. A equipe do Japão consegue conter as formigas em torno de 1 hora. Esse é o tempo que eles têm para acabar com a rainha formiga de uma vez por todas. Chegou a hora. Os caçadores do Japão vão destruindo as formigas. Choi sela a entrada do ninho com seus poderes, e para descobrir qual caminho leva até a rainha, ele explode todos os buracos de uma vez. A explosão que leva ao ponto mais profundo é o caminho correto. Jinwoo tá fazendo a sua missãozinha diária ali, e ele pensa que os caçadores Rank S que foram para a ilha devem ser suficientes para lidar com a situação. Afinal, eles são muito fortes. Não vai dar não, hein? Os caçadores da Coreia vão abrindo caminho e dão de cara com uma câmara de ovos. E ali eles veem um ovo gigantesco e já ficam preocupados. E com razão, viu? Mas eles precisam focar em destruir a rainha. O caçador do Japão machucou o ombro na batalha com as formigas. A healer faz uma gracinha e demora para curar ele. Tem mais formigas vindo. Mas antes dela curar ele, meu parceiro, isso aqui é o que aconteceu com ela. Num instante ela foi eliminada. E olha só quem foi. As coisas já começaram sinistras com uma Rank S sendo eliminada como se fosse uma barata. Kenzo não teve nem chance de reagir e já foi eliminado também. O último caçador desesperado tenta atacar, mas o final não foi diferente. Literalmente uma batalha de perder a cabeça. Os caçadores da Coreia estão lutando com as formigas e cada uma delas tem a força de um Rank S. Mas como são monstros mágicos que não sabem usar estratégias de batalha, eles estão conseguindo lidar com a situação. A Shaheen sente o cheiro de um monstro mágico poderoso mais adiante. Então o Baek, com a sua visão especial, identifica que a rainha está logo à frente na câmara mais profunda. Vai ser uma batalha tensa. Toda a guarda da rainha são equivalentes a caçadores Rank S, mas eles estão confiantes que vão sair com a vitória. Enquanto isso, do lado de fora, mais 2 caçadores do Japão foram ver o que rolou com o pessoal que não respondia. De repente, um deles começa a passar mal. Ele sente um poder tão terrível que se desespera e ataca com todo o seu poder. Mas o final a gente já sabe, né? Finalmente os caçadores estão cara a cara com a rainha. O healer já dá aquela ajudada aos caçadores e começa a batalha. Choi toma a frente e dessa vez ele não precisa se conter, pode ir com tudo. Ele mostra um poder de ataque sinistro e destrói várias formigas de uma vez. O Baek entra na mesma vibe e finalmente podemos ver ele usando toda a sua força. Ele se transforma e vira 100% um monstro mágico. Já pega 2 formigas e explode elas contra a parede. A batalha fica cada vez mais intensa e os caçadores estão levando a melhor. Com seus ataques combinados, os caçadores vão eliminando toda a guarda da rainha formiga. Eles vão batalhando incessantemente para acabar com toda a tropa. O mundo tá de olho nessa batalha. Chegou a hora de acabar com a rainha de uma vez por todas. Primeiro ela é alvejada por várias flechas. Baek dá uma série de golpes, mas a rainha contra-ataca com um veneno poderoso. Só que o healer consegue curá-los facilmente. A rainha tenta eliminar o healer, mas não vai rolar. Choi prepara um ataque sinistro e lança contra a rainha, mas ela resiste. A rainha dá um grito tão poderoso que até o céu muda de cor. Ela tenta fugir, mas os caçadores impedem e seguram a rainha. Agora é a hora da Shaheen acabar com isso. O healer usa um buff na Shaheen e com uma força e velocidade absurda, ela começa a atacar a rainha. Seus ataques foram tão rápidos que ela nem conseguiu reagir. Hora do golpe final. Rain se prepara e com toda a sua força, ela arranca a cabeça da rainha formiga. E a rainha formiga finalmente foi eliminada. Que cena épica, mano. Todos que assistiam a transmissão já começam a comemorar na hora. Parece que acabou, não é mesmo? Será? Com a rainha morta, em 1 ano as formigas restantes deveriam morrer e tudo iria voltar ao normal. Mas o Baek ainda tá incomodado com aquele grito no final da rainha. E com razão, viu? Mas seu amigo emocionado diz que eles finalmente conseguiram e por um breve momento ele acredita, mas o pior ainda está por vir. As formigas restantes de repente começaram a se reunir e quebram a barreira que o Choi criou.
Aquele grito era um pedido de ajuda, mas aquelas formigas não deveriam conseguir quebrar a barreira do Choi. Algo muito pior está vindo. Uma formiga preta aparece, com uma aura tão sinistra que é capaz de fazer um caçador Rank S cair só de senti-la. Um deles pensa em atacar e percebe o que vai acontecer se ele fizer. O rei passa reto ignorando a todos, então começa a consumir a rainha formiga. Agora vai começar a maior humilhação que você vai ver hoje. Em um instante ele aparece atrás da Shaheen e apenas com um golpe derrota ela completamente, mandando ela pra longe. O rei já aparece atrás do próximo, com um golpe ele quebra o escudo dele junto com seu braço. No segundo golpe, o outro braço é arrancado. Baek tenta ir pra cima com tudo, mas é completamente inútil. Choi prepara seu ataque mais poderoso, mas não dá tempo e em apenas um golpe ele é derrotado. Uma flecha poderosa é lançada contra o rei, mas ele segura com apenas uma mão, e com apenas um soco manda o caçador longe. Antes de finalizar ele foi salvo no último segundo. Graças ao healer, eles podem continuar lutando. Ele humilha completamente o caçador, batendo com a cara dele de um lado para o outro. O healer tem uma habilidade de manter sua presença oculta, mas esse não é um monstro qualquer. O rei elimina o healer, e é a única chance que eles tinham de continuar batalhando. E sem piedade nenhuma, come a cabeça do Beiyung. Baek fica furioso e tenta vingar o seu companheiro, mas ele é forte demais. O rei segura Baek pelo pescoço e humilha geral, chamando todo mundo de fraco. Já que mataram a rainha, só eliminar os seus soldados não vai ser suficiente. Então ele pergunta: onde está o rei? Nesse momento, o Rei Formiga sente uma presença forte lá fora e vai até lá. Baek quer aproveitar essa chance para fugir, mas as formigas voltaram. Enquanto isso, do lado de fora, Goto vê alguns caçadores eliminados. Então recebe uma ligação. Ele informa um figurão que tiveram baixas. E aí vemos a real intenção da guilda japonesa. Eles orquestraram para que os caçadores da Coreia fossem eliminados após acabarem com a rainha, para que o Japão sozinho receba a glória de conquistar e finalizar um portal de Rank S. Então o chefe manda eles recuarem e se encontrarem com a equipe de ataque da frota. Mas antes de cumprir as ordens, mais uma cabeça rolou. Goto se defende e manda o outro caçador fugir. Com uma aura avassaladora, Beru pergunta se Goto é o rei. E ele cai na besteira de dizer que sim. Goto percebe que fez merda ao sentir esse poder mágico, que por sinal lembrou ele de alguém. Os caçadores da Coreia estão lutando desesperadamente para sobreviver, mas o Choi, que é a última esperança, tá muito ferido. Quando tudo parecia acabado, de repente, guerreiros das sombras defendem eles, e o verdadeiro rei aparece. As sombras do Jinwoo já chegam destruindo várias formigas. Os caçadores já ficam em choque sem saber de onde elas vieram. De repente, o Jinwoo passa pelo Baek. Ninguém entende como ele chegou ali. Chegou a hora de dar um fim nisso. A transmissão acabou sendo interrompida bem na chegada do Rei Formiga. Todo mundo tá aflito sem entender o que tá acontecendo na ilha. Jinwoo usa o poder do Iron para provocar as formigas. E assim começa a batalha. O exército do Jinwoo já vai para cima destruindo as formigas. Igris fatiando geral, Iron com seu grande poder e Tusk com sua magia absurda. Sung cura todo mundo com os itens do seu inventário. Mas na hora de curar sua mulher, não deu certo. A Shaheen tá tão ferida que nem a poção foi suficiente. Jinwoo quer sair dali imediatamente para salvar ela, mas as formigas não param de chegar. A coisa tá ficando cada vez mais tensa e todos de fora incapazes de ver a transmissão. O chefão do Japão recebe a informação de que o Goto foi de arrasta. Parece que os seus planos foram por água abaixo. A batalha contra as formigas vai ficando cada vez mais intensa. Só que o exército do Jinwoo tá levando a melhor, por causa dos seus soldados de elite. Jinwoo quer aumentar o seu exército. Ele fica com receio de mostrar sua habilidade aos outros caçadores. Só que o Jinwoo decide usar o seu poder mesmo assim. Mas quando vai ativar o seu poder de monarca, ele sente algo. De repente, todas as formigas se afastam. O Rei Formiga voltou. Ele vem caminhando lentamente. Os caçadores percebem que o fato dele estar ali significa que o Goto foi derrotado. Beru dá um grito sinistro. Ele tá furioso porque o rei não estava lá fora. Beru pergunta onde está o ser que eles chamam de rei.
Sung Jin-woo caminha em direção ao rei e eles ficam cara a cara. Mano, a forma como o Jin-woo despreza ele é insana. O Beru pergunta se ele é o rei. O Jin-woo só fala, ué, uma formiga que fala? Ele tá cagando pra ele, mano. Beru fala que a aura do Sung é poderosa e dá pra ver atrás dele que o que ele disse é reflexo do goto que ele absorveu. Sung humilha o Beru dizendo que ele continua sendo só um inseto. O sinal voltou, a transmissão vai começar de novo. Todo mundo fica absolutamente em choque quando veem que quem está cara a cara com o Beru é o Jin-woo. Foi muito boa a reação da irmã dele. O chefe fica em êxtase e confia que o Sung vai conseguir lidar com a situação. Beru já começa com um soco avassalador no Jin-woo e chama ele de fraco. Mas ele tá ali, de pé. Jin-woo usa o toque do dominador e devolve o soco no rei. Os caçadores perguntam pro Baki se ele é mesmo um mago. O Baki já manda que não sabe de mais nada. E aí começa a trocação bruta. Beru de um lado e o Sung do outro. O impacto dos seus ataques e o fluxo de poder mágico é tão intenso que tá fazendo o caçador de ranquear quase desmaiar só estando perto para transmitir. O Beru já tá sendo pressionado e o medo começa a tomar conta. Ele se pergunta quem é esse humano. Os punhos do Jin-woo e Beru se colidem. Beru é atacado, mas aí ele apela para um golpe especial. Ele envenena o Jin-woo usando várias toxinas amplificadas com seu poder. Ele ataca o Jin-woo e quando tudo parece estar perdido, Jin-woo defendeu o golpe do Beru. E contra-ataca tão forte que quebra o exoesqueleto do rei e manda ele para longe. Afinal, venenos não funcionam bem contra o Sung. Jin-woo precisa acabar logo com essa luta para poder salvar a Cha-Rein. Ele vai para cima do Beru que desvia. O rei tá completamente furioso. Então começa uma transformação sinistra. Estamos chegando ao clímax dessa luta insana. Jin-woo invoca as adakas do monarca demoníaco que ganhou ao derrotar o Baran. E mano, essa coreografia de batalha ficou muito boa. Dá pra sentir o quão poderoso eles são e quão intensa tá essa batalha. O Beru é extremamente forte e em um certo momento ele começa a pressionar o Jin-woo. Ele até consegue usar as habilidades daqueles que ele derrotou. Beru percebe a evolução constante do Jin-woo, inclusive no meio da batalha. Os caçadores mal conseguem acompanhar tudo que tá rolando, eles são poderosos demais. Jin-woo e Beru trocam golpes sinistros sem parar. Jin-woo lança suas adagas no Beru, então vai pra cima dele com tudo e lança uma sequência de socos sinistros. Suas adagas caem e ele pega e começa a mutilar o Rei Formiga. Mas o rei não vai desistir. Ele agarra o Jin-woo e dessa vez não tem escapatória. No último instante, antes de ser derrotado, Jin-woo upa sua skill de golpe fatal para mutilação. E aí, meu amigo, Jin-woo contra-ataca o Rei Formiga. Ele mutila o Beru usando a sua nova skill. Beru se pergunta como isso é possível. O rei se regenera e ataca com seu poder de gelo. Beru não tá entendendo como Jin-woo pode ser tão poderoso e instintivamente começa a fugir. Jin-woo persegue o Rei Formiga e dá uma sequência de golpes sinistra nele. Beru, completamente ferido em choque, se pergunta quem é esse humano. Então grita pelo seu exército, mas o Jin-woo também tem um prontinho para a batalha. Ele bufa suas sombras e manda eles para acabar com as formigas. O exército do Jin-woo tá em outro nível. Beru fica inconformado, afinal ele nasceu para ser o mais forte. Ele devora tudo e se torna cada vez mais poderoso, mas ainda assim ele não é páreo pro Jin-woo. Beru só consegue pensar em uma coisa agora: fugir. Para sobreviver, ele se regenera e tenta voar o mais longe possível. Jin-woo, com o toque do dominador, segura ele. Como uma formiga medrosa, o Beru se arrasta no chão. Ele tenta escapar o mais rápido que pode, mas o Jin-woo, com sua mais nova técnica, ataca o rei sem parar até que finalmente ele é completamente aniquilado. As outras formigas já saem vazadas depois da derrota do rei. Jin-woo venceu, mas ainda não acabou. A Cha-Rein não tem mais muito tempo, sua aura tá desaparecendo completamente. Jin-woo se lembra que tem o Elixir da Vida, que foi capaz até de curar a doença da sua mãe. Essa parece ser a última esperança para salvar a Rein. Jin-woo dá o Elixir da Vida para ela, mas não surtiu efeito.
A condição da Shaheen não pode ser tratada com medicamento. Jin-Woo entra em desespero tentando achar uma solução. Ele não pode usar a troca de sombra, o elixir da vida não deu certo, o que ele pode fazer? Jin-Woo teve uma ideia. O Jin-Woo pede que o caçador desligue a câmera. Não é pra verem o que tá prestes a acontecer. Tusk pega a Shaheen e coloca do lado do Bi-Young. Essa é a única forma de salvar a vida dela. Jin-Woo diz erga-se e Bi-Young se torna sua mais nova sombra. Jin-Woo diz ao Baek que ouviu Bi-Young pedindo para ele usar os seus poderes. E sem receber nenhuma ordem, ele começa a curar a Shaheen. Isso só mostra o quão gentil ele era em vida. Os caçadores ficam em choque com o real poder do Sung, a capacidade de ficar cada vez mais forte enfrentando batalhas mais difíceis. Baek sabe que o Bi-Young seria de grande ajuda em batalha, mas segurando o ombro do Sung, diz que ele não gostava de estar ali. Jin-Woo se lembra da outra vez que o Baek segurou seu ombro. Daquela vez ele queria dar uma ordem, mas agora foi apenas um pedido sincero. Jin-Woo estava pensando a mesma coisa, então ele libera a sombra do Bi-Young, que se despede do Baek com um sorriso. Baek fica emocionado e muito grato ao Sung. Enquanto isso, o chefão do Japão chora, porque os seus planos foram completamente arruinados. Não só não conseguiu acabar com o poder bélico da Coreia, como perdeu 7 dos seus caçadores Rank S. Sua única opção é vazar com o rabo entre as pernas. Com a morte da rainha, as formigas ficaram completamente enlouquecidas. Os caçadores entram num helicóptero para deixar a ilha. Mesmo com a Shaheen sem correr risco de vida, ela ainda precisa de tratamento médico. Mais uma vez eles têm que deixar o trabalho para o Sung, só que para ele é uma bela oportunidade de subir de nível. Jin-Woo e suas sombras vão aniquilando as formigas. Inclusive a gente pode ver um pouco do poder da espada demoníaca, ela é sinistra demais. Aí ele upa e upa, coisa linda, e finalmente chega no nível 100. Ele já tá muito mais forte do que quando lutou com o Rei Formiga. Falando nele, chegou a hora. Jin-Woo chega no rei e diz erga-se, mas tem uma sensação estranha numa escuridão que não deixa ele sentir nada. De repente, ele volta e na sua frente o rei renasce como uma de suas sombras. E de repente o Sung ouve a frase, meu rei. Essa é a primeira sombra que consegue falar. Ele pede ao seu rei que lhe dê um nome. É uma sombra de nível general. Será que esse é o motivo dele conseguir falar? A sombra jura segui-lo pela eternidade. O seu nome será Pero. Agora o exército do Jin-Woo tá mais cabuloso do que nunca. Ele já aproveita e ergue também várias formigas. Os caçadores estão lutando com as formigas fora de controle para evitar que cheguem na cidade. Beru diz que são 4.000 formigas fugindo sem qualquer direção. Jin-Woo manda Beru reduzir o número de formigas. Quando Song vai ser morto por uma formiga, em um instante ela é aniquilada. Eles só enxergam uma luz que o salvou, mas ela sabe que isso é obra do Jin-Woo. Os caçadores estão com problemas para deixar a ilha. São formigas demais no caminho. O escudo que protegia eles foi destruído, mas antes das formigas atacarem, um raio cai sobre elas, derrotando todas. Jin-Woo garantiu o retorno deles em segurança. Finalmente chegou a hora de comemorar. O pesadelo chegou ao fim. A ameaça foi contida e o dano no continente foi mínimo. Os caçadores Rank S da Coreia voltaram em segurança, quer dizer, quase todos, coitado do Bi-Young, e a Shaheen foi pro hospital para se recuperar. Assim, a quarta raid da Ilha Jeju acabou com a vitória dos caçadores. Agora vemos um herói de outra nação, e com um poder impressionante e apenas um golpe, ele destrói uma quantidade enorme de formigas. E ainda mete uma amarra dizendo que seria divertido enfrentar o Rei Formiga. Mais tarde, um memorial foi erguido para as vítimas. Jin-Woo se aproxima e deixa sua homenagem. Todos sabem da importância da sua participação na raid. Basicamente, sem ele tudo teria dado errado. Alguns chamam ele de herói, mas sempre tem aqueles que culpam ele dizendo que ele deveria estar lá antes, assim teriam menos baixas. Baek diz pro Sung erguer a cabeça, não importa o que digam, ele que pôs um fim nessa tragédia. Shaheen vê o Sung e não fala com ele de novo. Aí o Jin-Woo se encontra com o Gol. Ele agradece por tudo que o Jin-Woo fez, mas agora ele tem o seu poder reconhecido mundialmente. Então o Gol quer saber o que o Sung pretende fazer no futuro. E o Jin-Woo revela que quer abrir a sua própria guilda. Alguns caçadores estão fazendo uma limpeza e coleta de itens na Ilha Jeju e dão de cara com um ser bem sinistro. De repente, um outro aparece e coloca todos para dormir. Eles falam misteriosamente sobre
sobre o poder que foi utilizado na raid, mas estranho que tenha sido usado para ajudar humanos. Eles deixam o lugar, mas dizem que em breve a caçada vai começar. Depois dos dois irem embora, vemos que o pai do Jinwoo estava observando tudo. Agora vemos o Jinwoo num baita trânsito tentando ir para casa. Ele avisa o seu amigo que conseguiu aprovação para abrir a guilda. Em seguida o Gol liga, explicando que tem um portal à frente e por isso tá tudo travado. O Song chega e já entra sozinho no portal. Era para ser apenas um portal de rank B, mas nunca é só isso quando se trata do Jinwoo. O portal logo fica vermelho e aí começa a caça novamente. Song já invoca seu exército cabuloso para resolver isso logo. Em seguida, a gente vê a Shaheen conversando com o Choi. Ela quer alcançar o Jinwoo e quer estar ao lado dele, mas para isso ela sabe que precisa ficar mais forte. E aqui estamos caminhando pro fim dessa temporada que foi absurda de boa. Com certeza a próxima vai ser tão top quanto essa. Mas fala pra mim, qual foi a sua parte favorita da segunda temporada de Solo Leveling? E qual será o próximo alvo do Sung Jinwoo?